Pois bem, aluno do Centro de Estudos Presbiterianos, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de Grego do Novo Testamento. Nós vamos estudar hoje a questão do grego do Novo Testamento, nós vamos trabalhar hoje o presente indicativo ativo em grego, ou seja, a introdução aos verbos. Vamos começar estudando os verbos. Mas antes de tudo, eu quero começar para os nossos queridos alunos, dar um procedimento didático. Por exemplo, você precisa adquirir uma cartela de cartolina, por exemplo, e cortar pequenos pedaços retangulares para fazer flashcards. Você vai colocar, porque em cada aula nós vamos começar com o vocabulário do grego. E aí, nesse processo do vocabulário do grego, você vai ter o seguinte, você vai colocar no flashcard a palavra em grego escrita manualmente, naquela aula que você assistiu lá atrás, sobre escrita manual do grego, e aí você vai colocar a palavra em grego e no verso você coloca o seu significado. Isso é bom porque quando você estiver caminhando, indo estudar, indo para a faculdade, indo para o seminário, indo para a igreja mesmo, você leva os cartãozinhos e fica lendo. Por exemplo, a palavra logos, logos significa palavra, a palavra antropos significa homem, a palavra theos significa Deus, então você vai memorizando. E outro detalhe importante é que você faça isso pronunciando o nome. Algumas pessoas, você em casa, estudando em casa, as pessoas vão te achar de doido, de louco, de maluco e tal. Ou não esquenta com isso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar grego, eu peguei aquele livro do Johnson, né? John Thompson, né? Aprenda o Grego no Novo Testamento, aquele capinha verdinha, publicado pela CPD, e estudava no terraço da minha casa bem alto. E os vizinhos passavam, porque na casa de minha mãe, a gente tinha uma passagem de vizinhos que moram nos fundos, né? A gente morava, né? Ainda minha mãe ainda mora lá, morava dentro de uma invasão, né? Uma favela que tinha invasão, então passava na frente, então eu ouvia eu pronunciando o grego e achavam que eu estava doido. Então da minha mãe, teu filho está ficando doido, não. Ele só está estudando adivelmente, porque é exatamente isso que a porta dos ouvidos, ela nos ajuda a memorizar melhor o texto. Então faça isso, não importa se os outros vão te chamar de doido, de louco, não importa, faz isso porque tu vai ver o resultado maravilhoso que é estudar o grego a partir da sua própria audição, e você vai saber se você está pronunciando adequadamente. E também não te preocupe com a pronúncia, porque a pronúncia ela não quer dizer nada, tá bom? Muito bem, vamos seguir aqui a nossa aula de hoje. Nossa aula, vamos começar primeiro com o vocabulário. O vocabulário, aqui eu vou começar aqui com a primeira palavra, a palavra que você está vendo aí, a palavra eimi, sou, estou. Eipen, ele disse, erketai, vem ou vai ou está chegando. O artigo, ro, re, to. Angelos, mensageiro, anjo. Adelphos, irmão. Antropos, homem. Theos, Deus. Holos, todo, inteiro, completo. Aí você tem o advérbio de negação, u. Esse u aí usa-se quando está diante de palavras gregas que começam com consoante. Dessa forma, ômicron mais y, usa-se sempre diante de palavras gregas que começam com consoante. O outro, advérbio de negação, uk, não. Usa-se com esse que final aí, diante de quando as palavras que vêm posteriormente a ele começa com a vogal com o espírito suado, aquele sinalzinho que fica em cima, né, o espírito suado. Muito bem. Cosmos, mundo. Kyrios, Senhor. Logos, palavra. Uranos, céus, céu, firmamento. Rios, rio. Rios, filho. Rio do filho, nós vamos ver isso mais adiante. Rios, o filho, né? Então, filho. Agathos, bom. Hagios, santo, sagrado. Kalos, belo, bom. E aí mais um outro, terceiro advérbio de negação, terceira forma de advérbio de negação, que é uk. Esse uk aqui, ele se usa diante de palavras gregas que começam com vogal com espírito áspero, né? Que é o sinal para cá. O brando é para cá e o áspero para cá, ok? Não esqueçam disso. Aquele sinalzinho que fica em cima da vogal. Pois bem, vamos seguir aqui.
Seguimos aqui para o presente indicativo em. Veja bem, o presente indicativo indica ação contínua, ação habitual, ação constante. No grego, o presente é algo que está sempre em movimento. É como se fosse o gerúndio do português. Ele está caminhando, ele está andando, ele está sendo, ok? Esse é o sentido. E como no português, você vai ter 3 pessoas, né? Primeira, segunda e terceira. Quanto ao número, você vai ter singular e plural. Singular e plural. Então você vai ter primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, ok? Então vamos começar aqui. Primeira pessoa do singular do verbo eimi. Eimi, eu sou, ou eu estou. Ei, tu és. Estim, ele é. Aqui você pode observar que aparece na sua tela aí o ni entre parênteses. Por quê? Porque é um ni chamado ni móvel na gramática. E as formas sem o ni móvel acontece quando a próxima palavra que se segue foi iniciada por uma consoante. Se a palavra seguinte for uma consoante, então se estim vai ser esti, não vai ser estim, ok? E as formas que possuem o ni é quando a palavra seguinte é iniciada por uma vogal, aí é estim, ou a sua forma verbal, né, é finalizada com o enunciado do discurso. Então, quando chega no final do discurso, no final da palavra do discurso, você está lá estim. Então é estim mesmo. Esti e estim, esti e estim. Mas geralmente nós usamos estim com o ni final, tá bom? Não se preocupe com isso. Esmen. Esmen significa nós somos ou nós estamos. Este, vós sois, ou eles, né? Vós sois ou vós estão. E sim, eles são ou eles estão. Esse é o sentido. Segundo, vamos analisar agora o caso que indica a função. Aqui é de capital importância que você, aluno, perceba isso e estude isso com afinco. Decore o que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, infelizmente, você precisa decorar. Você não tem outro caminho a não ser a decoração. No português, você vai ter a seguinte questão. Na língua portuguesa, você vai saber o que é um sujeito, o que é um verbo e o que é um predicado, a partir da construção gramatical. Por exemplo, João jogou a bola. Quem é o sujeito? João. A bola é o que? É o verbo. Qual é o complemento do sujeito ou o complemento do verbo ali, ou o que a gente chama de predicativo do sujeito? Você vai ter lá exatamente uma única expressão. Jogou a bola. Ele jogou a bola. Então, essa ação verbal. Então, você consegue identificar dentro da estrutura gramatical quem é quem. No grego é o seguinte, no grego você vai ter as terminações das palavras, os finalzinhos da palavra, indicam quem é o sujeito, quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto, né? Quem está assumindo a propriedade de algo, né? Então, as terminações vão indicar a função das palavras no texto grego. Às vezes você está lendo um texto grego, e nesse texto grego você vai encontrar, por exemplo, no finalzinho, o sujeito. Entenderam? Então, isso aqui é importante você captar na sua mente. Na língua grega existe aquilo que nós chamamos de casos de declinação, onde as terminações das palavras, como substantivos, adjetivos e outras palavras, indicam a sua função na frase ou do texto. Inicialmente, no grego koiné, haviam 8 casos. Por exemplo, quem já estudou latim vai ter lá no latim os casos de declinação. Né? Em português você não tem. Pelo menos na escola regular você não vê declinações. Você só vê conjugações verbais e pronto. Até um dia desse, eu vim descobrir o que era substantivo, eu aprendi o que era substantivo estudando grego. Porque se eu disser para você o que era substantivo com as aulas de português que eu tive, eu vou dizer para você que eu não aprendi. Eu não sabia o que era substantivo. De adjetivo, eu nem sabia o que danado era adjetivo. A professora fazia adjetivo, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Eu não sabia para onde ia essas coisas. Eu era bom em português por causa da leitura, eu sempre gostei de ler. Mas gramática mesmo, eu tinha dificuldade de entender gramática. Aí quando eu fui estudar grego, gramática grega, eu acabei descobrindo coisas no grego que era similar com o português e entendi melhor o português estudando grego. Né? Isso é uma das vantagens que a teologia nos dá. Né?
Pois bem, então, o que é o substantivo? O substantivo é aquilo que tem substância, aquilo que existe, aquilo que é substância, de onde é substância, né? Substantivo. Adjetivo é aquilo que dá qualidade. Ele é estudioso, ele é bonito, ele é belo. Isso é adjetivar alguém, é definir alguém, né? Seria você definir alguém. João é um nome, é um substantivo. João é um substantivo. João é bonito. Olha que coisa linda. João é bonito. Adjetivo, ok? Então, esse é adjetivo. E aí é interessante porque as terminações no grego vão indicar as funções, tanto do adjetivo, substantivo, de outras palavras no grego. E houve, no surgimento das chamadas declinações, surgiram 8 casos. Depois, com o tempo, passou-se para o modelo de 5 casos, que inclui o vocativo, né? Que é a expressão de exclamação, de invocação. Ó Senhor! Então, isso é um vocativo. Mas a maioria dos gramáticos, eles trabalham com 4 casos. 4 casos. E eu vou trabalhar com vocês 4 casos. Eventualmente, vou fazer menção ao vocativo como um 5º caso. Mas eu não vou. Primeiro, eu vou colocar para vocês a estrutura de 4 casos, para que vocês não tenham tempo perdido com isso. Nós seguiremos, no modo geral, os 4 casos que serão apresentados a partir de agora. Veja a tela do seu computador, observe esses casos. Veja bem, os casos do grego, você vai ter o nominativo representado pela letra N, o genitivo representado pela letra G, o dativo representado pela letra D, o acusativo representado pela letra A no singular. No plural, do mesmo jeito, ok? Então, no masculino, eu vou dizer, no singular, o sujeito. No genitivo, eu vou dizer do. No dativo, através do. O acusativo, o sujeito. No feminino, a sujeita. Da, indicativo de posse, no genitivo. Através da. E acusativo, sujeito. No neutro, eu vou ter sujeito, sujeita, né, que você não consegue definir. Cadeira, o que é cadeira? Cadeira é feminino para nós, mas para o grego pode ser outra coisa, pode ser masculino. Então, como eles não têm como classificar esses substantivos dentro de uma categoria, eles colocam tudo no neutro, ou seja, que é uma categoria neutra. Pode ser uma coisa ou pode ser outra, tá? Então, isso aqui não dá nem base nem para um homossexualismo, tá? Isso aí é uma outra discussão aí, nós estamos estudando aqui gramática. Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, você vai ter um neutro nesse sentido, do, da. Através do, no genitivo, ou através da, no genitivo, neutro. Sujeito, ou sujeito, no neutro. No plural, do mesmo jeito. No plural, você vai fazer plural, você vai acrescentar o plural. Tá? Então, nós vamos ver isso agora na nossa próxima tabela, ok? Aí você pergunta assim, como eu decoro os casos? Você decora da seguinte forma. Você coloca na sua mente NGDA. NGDA. Nominativo indica o sujeito. Genitivo indica a posse. O dativo indica objeto indireto. Acusativo indica objeto direto. Ponto. Matou a charada. Você matou isso? Decorou isso? Você sabe grego. Ok? Não tem problema. Você vai saber navegar na língua grega com muita tranquilidade. Deixa eu colocar aqui o exemplo para vocês, o exemplo da declinação do artigo no grego. Como é que eu declino um artigo no grego? Declino da seguinte forma. Você coloca na tabela lá NGDA e do lado você coloca masculino, feminino e neutro, como você está vendo aí na tela. No singular, nominativo, eu vou ter lá ro, ou. Feminino, re, a. Neutro, to, ou a. O genitivo, masculino, tu, do. Feminino, tes, da. Neutro, tu, do e da. Agora o dativo masculino, to, ao. Feminino, te, pela. Neutro, to, pela, né? Acusativo, tom, ou ten, no feminino, e no neutro, to. Observe o seguinte, que no neutro você vai ter a mesma forma do artigo para o nominativo e para o acusativo.
Você pergunta, como eu vou saber quando é nominativo e quando é acusativo? O contexto da passagem vai te dizer se aquele artigo ele está no caso acusativo ou se ele está no caso nominativo, ok? Muito bem, vamos agora para o plural. No plural você vai ter novamente NGDA, você coloca do lado NGDA, masculino, feminino e neutro. Então eu vou ter lá masculino, eu vou ter ROI, essa é a forma plural masculina. Os. A forma plural feminina do nominativo, RAI, as. A forma plural nominativo neutro, tá. Ok? Os, as. O genitivo masculino plural, tom, dos. O genitivo feminino plural, tom, das. Certo? E o feminino, o genitivo plural neutro, tom, dos. Agora o dativo masculino plural, tos, aos. Feminino, dativo plural, tas. E você vai ter aí o neutro plural do dativo, tos. O acusativo, tus, para o masculino, plural, os. Para o feminino, o acusativo para o feminino plural, tas. O acusativo para o neutro plural, tá. Então você vai ter aí essa conjectura. Novamente, nós temos agora uma diferença aqui também no plural desses casos aqui na questão do artigo definido. Note bem, o genitivo em todos os gêneros, masculino, feminino e neutro, em todos os gêneros, você vai ter a forma de tom. Essa forma de tom, ela é o genitivo que indica posse, plural. E o neutro também, você vai ter lá, para o nominativo, tá, e para o acusativo, tá, plural. Então, mais uma vez, o que vai determinar o uso deles nos seus gêneros, os três gêneros, no uso do genitivo, por exemplo, plural, nos três gêneros, o que vai determinar é o contexto. Se aquele genitivo plural, tom, está se referindo a um homem, se aquele tom, genitivo plural, está se referindo a uma mulher, ou se aquele tom, genitivo plural, está se referindo a um objeto que seria algo neutro, ok? Então não esqueça disso. Essa tabela, ela precisa ser decorada. Se você não decorar o NGDA, você não vai conseguir caminhar no grego. Você precisa caminhar no grego decorando essa tabela. Deixa eu trazer um exemplo de como fica isso na tabela, ok? Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, o nominativo, novamente, N. Vamos pegar a palavra logos, o substantivo logos. O substantivo logos significa palavra, ok? Logos significa palavra. Então, o nominativo, logos vai ficar como? Logos, a palavra. Por quê? Porque é sujeito. Então, a palavra, eu defino o sujeito, a palavra. É claro que para ser a palavra, você lá naquele artigo lá, né, que aparece, né, logos. Aí você já aprende. Em arque, em logos. No princípio era a palavra. Ok? O outro você tem aqui o genitivo. O genitivo você vai ter a palavra logu, da palavra. Da palavra. Então é objeto de posse. Pertence à palavra. Ok? É posse. Da palavra. Pertence a ela. O dativo, logo, pela palavra. A palavra agora é instrumento, através dela. Pela palavra. E logon, palavra. A palavra se torna objeto. Ele falou palavra. Ok? Ele falou palavra. Ele falou palavra. Então, palavra aqui é objeto direto da frase. O plural de logos se conjuga, se declina da seguinte forma. Logoi, palavras, as palavras. Genitivo, logon, das palavras. Logos, pelas palavras. Logus, palavras.
Então você viu que logoi é nominativo plural, logon é genitivo plural, logos é dativo plural e logus acusativo plural. Agora uma nota importantíssima, eu disse para vocês que as terminações, elas indicam a função das palavras no texto, certo? Certo. Então, vamos entender isso agora de cara. Veja bem, observe no nosso vídeo, na telinha, as terminações no singular. Note que a palavra logos, tem a terminação os. Essa terminação os, que é o ômicron mais sigma, indica o sujeito. Já a palavra no genitivo, logu, termina com o ômicron mais y e o circunflexo em cima. Então, indica a posse, essa terminação indica a posse. Então, eu posso pegar qualquer outro radical e colocar aqui, qualquer outro radical não, o radical da segunda declinação. Aqui são os radicais da segunda declinação, da primeira declinação. Isso aqui é outra discussão que a gente vai ver mais adiante. Mas eu posso pegar qualquer substantivo e adjetivo da segunda declinação e jogar aqui e ir formando as palavras. Eu vou mostrar isso na próxima aula, como é que a gente faz. Tá? Então, logu é o dativo que indica objeto indireto pela palavra. Note que como objeto indireto, na gramática portuguesa, todo objeto indireto precisa de quê? Precisa de quê, gente? De que precisa? Precisa de uma preposição. Porque a preposição, ela é usada como um canal de ligação de instrumentalidade. Então, geralmente, uma preposição é exigida no caso dativo. Matou a charada? Pronto. Morreu, você já consegue aí ir para frente. Muito bem. E o caso acusativo, logon, indica palavra. Note aí que o finalzinho é ômicron mais ni. Então, se o finalzinho é ômicron mais ni, indica objeto direto. Ponto. Matou a charada. Ok? Veja como é que funciona. Você tem lá log mais as terminações que você tem. Por exemplo, você coloca lá log, o radical log, mais o que nós colocamos como sendo a terminação. Log mais ômicron sigma, eu tenho a palavra. Log mais ômega e outra subscrito, eu vou ter pela palavra, vou ter logo, ok? Isso é muito fácil. A terminação vai indicar a função que o substantivo ou adjetivo está assumindo no texto. Nas terminações plurais, é do mesmo modo. Você vai ter lá, por exemplo, o nominativo logoi. Esse ômicron mais iota, né? Oi, indica o sujeito. Genitivo, logon, ômicron mais ni, indica o objeto, a posse da palavra, ou das palavras, né? E o dativo logos, que é o ômicron, iota e sigma. E aí você vai ter aí objeto direto, os, é o finalzinho, né? E o logus, você vai ter aí ômicron, y e sigma no final, indicando o objeto direto para o acusativo. Ok? Espero que você tenha entendido isso. Eu queria deixar para você um exercício. Você terá que fazer um exercício, você vai baixar o PDF dessa aula e vai fazer o exercício. Este exercício também estará na nossa prova temporizada. É o mesmo exercício. Então, eu vou somente ler aqui o exercício, não vou traduzir para vocês, é um exercício de tradução. E você vai saber traduzir tranquilamente. Por exemplo, veja aí o que aparece na nossa tela. Horios eipen eimi, que significa? Você já sabe o que significa, né? Horios tu antropou. Antropou kyrios estin. Ok? Erketai ho adelphos ho kalos. Ho antropos erketai. Hoi antropoi uk hagio eisin. Hagioi eisin. Ho theos eipen. Ok? E aí você vai ter o livro de Marcos, para você ir lá no texto de Marcos e dar uma conferida, para saber mais ou menos o que significa a tradução. Você pode fazer isso, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Se você tiver um texto do Novo Testamento grego, você pode ir lá dar uma olhada. Deixa eu lembrar aqui, alguns alunos
tem aquele interlinear. Eu recomendo que não use o interlinear agora, nesse primeiro momento, porque isso pode atrapalhar você no aprendizado. Eu vou deixar na nossa plataforma de aprendizagem do CEP, vou deixar na plataforma do CEP disponível um arquivo em PDF do texto grego para vocês. Tá bom? Você vai poder baixar o texto grego para ir praticando os seus exercícios em grego, uma vez que muitos dos meus alunos não têm acesso ao texto do Novo Testamento grego, tá bom? Ficamos por aqui, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus possa estender graça sobre a sua vida, que Deus possa te abençoar, Deus possa te manter seguro. E ainda nessa semana nós postaremos uma outra aula do curso de grego, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus estenda graça e haja prosperidade na nossa alma. Amém.